Eu olho para uma equação como essa, vejo todos esses denominadores igual a 2, eu pergunto, posso multiplicar tudo por 2? É o mesmo plano? Qual que é a resposta? Muda o plano ou não muda o plano se eu multiplicar tudo por 2 para eliminar aquelas frações todas? Muda. Não, muda o plano. Não pode. Se eu multiplicar tudo por 2, a não ser que eu mantenha 2x, 2y e 2z. Aí é claro que pode, porque daí é tudo igual. Mas o plano x igual a 1 menos lambda mais mi, tirando os denominadores, é outro plano. Se você montar, a partir das equações vetoriais, montar a equação geral do plano, você vê que são equações gerais diferentes. Entenderam a ideia de plano tangente e que para tudo isso fazer sentido precisa que a superfície seja regular, precisa que esses dois vetores, dos quais nós vamos fazer combinação linear, efetivamente sejam LI, para que isso gere uma combinação linear de fato e gere um plano de fato. Se eles forem LD ou se um deles for nulo, nada dá certo. Olha o xφ da esfera, no alto da penúltima coluna. Olha o xθ e calcula para φ igual a 0 e φ igual a π. Quando φ é 0, seno de 0 é 0, seno de 0 é 0 e a cota é 0. Esse vetor dá nulo. E quando φ é π, também dá 0, 0 e 0. Então essa minha parametrização ela não é regular no polo norte e no polo sul. Φ igual a 0 é o polo norte, porque eu peguei o ângulo e eu meço a partir do eixo Z. Φ igual a 0 corresponde a pegar o polo norte, Φ igual a π corresponde a pegar o polo sul. Esta parametrização não é regular no polo norte e no polo sul. Ela não determina plano tangente. Se eu quiser, o plano tangente existe. É um defeito da parametrização. O plano tangente no polo norte é horizontal. Só que a minha parametrização não me dá isso. Porque o xθ é 0. Então essa parametrização perde regularidade em alguns pontos. Essa é uma parametrização da esfera que não é regular em todos os pontos. Eu volto a isso mais tarde, quando a gente for fazer integrais em cima da esfera. As ideias básicas estão claras? Chegando até onde nós chegamos, é muito fácil falar em área de qualquer superfície. Parametrizada, regular. Falar em área de uma superfície. Eu quero calcular a área de uma superfície. Hoje eu ainda não disse nenhuma vez que essa matéria é super bonita. Então, para não perder a oportunidade, que fique registrado. Olha como isso é elegante e bonito. Vou falar em área de uma superfície qualquer, usando esses conceitos que a gente falou até agora, e vai cair numa integral dupla, que a gente usou para calcular volumes, que a gente usou para calcular área, que a gente usou para calcular massa. Agora eu vou usar o mesmo conceito para calcular área de uma superfície qualquer. E vai ter uma leitura muito bonita. Eu quero calcular a área dessa superfície. Sabe como é que eu faço? Eu faço o seguinte. Divide o domínio em retângulos. Na linguagem que nós fizemos lá no comecinho da integral dupla, como é que chama isso? Pegar um domínio no plano e fazer divisão em retângulos. Uma partição. Fiz uma partição no domínio. Cada pequeno retângulo vai dar origem a um pequeno pedaço de superfície, que não vai mais ser um retângulo, porque a superfície não é reta. Mas esse reticulado vai induzir uma divisão na minha superfície pelas imagens dessas retas. Vamos eleger um
pequeno retângulo, chamar o ponto base aqui de o 0, V0, e vou olhar para a imagem desse retângulo lá na superfície. Você concorda que a área da superfície é a soma das áreas das pequenas regiões em que eu recortei? A área da superfície pode ser calculada pegando a área das pequenas regiões. Só que eu sei calcular a área das pequenas regiões. Aliás, nós estamos falando dela, é o módulo do XU, XV. Quer ver por quê? Olha que coisa bonita. Não é à toa que eu construí o XU, XV, porque ele ia aparecer aqui. De onde apareceram esses dois vetores XU, XV mesmo? O XU era o tangente à curva horizontal, quando se variava o U. Então, quando eu venho aqui na reta que está associada à variação do U, e faço a derivada, dá o vetor XU. E uma discussão que nós já fizemos lá atrás, nas primeiras aulas de curvas. Na verdade, foi na aula de mudança de coordenadas em integral dupla. Quando eu pego o XU e multiplico pelo ΔU, pela variação ΔU, ele automaticamente corrige o tamanho para ficar do tamanho do elemento de arco. Isso é uma construção que nós já fizemos. O XU pode ser grande, mas quando eu tomar XU ΔU, ele automaticamente se corrige em tamanho e XU ΔU é um estimador do comprimento do arco na variável U. E da mesma forma, o XV ΔV é um estimador do comprimento do arco na variável V. Você joga esse arquinho sobre a superfície, olha o comprimento de arco, é o XU ΔU. Isso veio do teorema do valor médio aplicado na curva. Se vocês quiserem, eu posso repetir o argumento. Mas é só escrever a curva no ponto final menos a curva no ponto inicial e aplica o teorema do valor médio, aparece a derivada vezes o tamanho do intervalo. Por isso que aparece XU ΔU. O tamanho do intervalo vem do teorema do valor médio. Fiz isso quando eu discuti mudança de variável na integral dupla. Então, a área, vou chamar de R e J, retângulo, em UV. Pega aqui um retângulo em UV. A área da função curva, superfície, aplicado ao RJ, a área desse pseudo retângulo aqui, que não é um retângulo, ele é aproximadamente módulo de XU ΔU vetorial XV ΔV. ΔU e ΔV sai fora do produto vetorial. E isso fica igual produto vetorial XU XV ΔU ΔV. Aquele elemento de área sobre a superfície, ele é aproximadamente igual a isso. Se eu quiser a área inteira, eu tenho que fazer a soma. Aí vira uma soma da função XU, XV, ΔU, ΔV. É uma soma de Riemann. Então, estou chegando no conceito de integral. A área de S é o limite quando o diâmetro da partição vai para zero da soma de módulo de XU, XV, ΔU, ΔV. Olha que coisa elegante. O XU, XV
é um vetor muito particular. Ele é perpendicular à superfície, porque é propriedade do produto vetorial, ser perpendicular à superfície. Você tem o plano, os dois vetores x1 e xv geram o plano tangente. O produto vetorial é perpendicular. E o módulo dele dá área na direção de base. Ou seja, a área da superfície S é a integral dupla em D do módulo do x1 xv. Isso é muito bonito. Vou fazer conta com isso agora, mas vou falar uma coisa que parece uma coincidência, mas não é uma coincidência.